Meus queridos patriotas, cristãos, povo da direita, povo conservador, bolsonaristas, brasileiros de fé. Nós estamos terminando este mês de janeiro bem dentro das expectativas. Nós sabíamos que 2026 seria e será um ano bom, maravilhoso para os brasileiros e para o Brasil. Todos nós tínhamos essa ideia, essa esperança. A gente não sabia como, quem, nem quem, e qual seria a atitude tomada, a ação, enfim, que iniciaria, que alavancaria a mudança da qual nós tanto necessitamos. E veio quando a gente realmente não esperava. Agora, hoje, parece que é tão normal. Ter uma ideia de caminhar e sair caminhando sozinho. Uma coisa parece tão banal, né? Mas, na verdade, não é nada disso. Na verdade, ele é um homem de Deus. O Nicolas, não tenho a menor dúvida, é outro enviado de Deus para proteger e guardar o Brasil e os brasileiros. E eu ouvi ele dizer que em julho, a mesma angústia, né? Que em julho atucanava, já deixava ele maluco. É a mesma angústia que nos acompanhava também, como brasileiros, como pessoas de bom senso, como patriotas, trabalhadores, responsáveis, amantes, tementes a Deus, tendo o nosso Senhor Jesus acima de colocando ele acima de todas as forças para que todas as necessidades sejam resolvidas, e nós estávamos nessa fé. Só que não sabíamos exatamente o que fazer, nem o Nicolas. Aí ele andou pesquisando e bolou que essa coisa de fazer caminhadas, outros grandes homens já tinham feito no passado. Gandhi, Martin Luther King e outros, e aí até na própria antiguidade. Então, nós temos exemplos de atitudes humanas que se repetem ciclicamente e que elas têm o povo, né? O povo de Deus atravessando o deserto depois que saiu do Egito, não é? Guiados por Moisés inicialmente, quase até o fim. Eles vagaram 40 anos, mas naquela marcha, tinham que marchar, tinham que caminhar, chegar na frente do Mar Vermelho, com todo o exército egípcio, o exército do faraó, atrás, que seria tragédia, né? Seria um massacre total e absoluto. Mas pela vontade de Deus, abriu-se um caminho no mar e eles puderam atravessar. Da metade para trás, as ondas baixaram. Quando todos os filhos de Deus já tinham passado. Porque os outros não eram filhos de Deus, não se consideravam, não. Tanto que eram hostis, eram agressivos e desconsideravam, desrespeitavam o povo de Israel. Hoje a gente sabe, o povo de Israel. Então, e ele não botou na imprensa, não divulgou, não pediu, por favor, me ajudem, vamos alcançar um açaí na estrada, uma coisa que ele recebeu que todo mundo se admirou, uma fruta lá, açaí, eu acho mesmo, com chocolate, e não sei o quê, não sei mais o quê, churrasco, picanha de montão, sem que eles precisassem gastar um centavo. Estão criticando, pararam nos melhores hotéis, mentira, a gente vê as fotos onde eles dormiam, inclusive a última foto que eu vi, talvez tenha sido da última noite que eles passaram caminhando, uma família armou vários colchões no chão, não tinha cama, colchão no chão puro, arrumadinho, segundo o Nicolas, os lençóis, tudo muito cheiroso, muito, muito gostoso, e tudo com muito amor. Mas por que isso? Por que isso deu certo? Porque isso estava aqui, na cabeça dos brasileiros, estava no coração dos brasileiros, faltando oportunidade, faltando que uma pessoa começasse para desencadear
tudo isso que agora vai levar essa enxurrada podre de corrupção, de maldade, de autoritarismo, de ausência da lei, do cumprimento da lei. Tudo isso assim é um caudal que será levado por um rio que vai purificar nosso país, que vai limpar o nosso país. Então, o Nicolas, que começou praticamente sozinho, talvez com 2 assessores, e já no fim do primeiro dia já tinha dezenas de pessoas com ele. Pessoas com a mesma intenção, com o mesmo desejo de fazer alguma coisa, de levantar o Brasil, porque realmente vocês que me conhecem, que me acompanham, vocês deviam estar cansados do meu chororô, eu suplicar a Deus na frente de vocês que alguma coisa acontecesse. Seria preciso um homem para desencadear tudo isso aí. Podia ter sido uma mulher também, mas foi um jovem, 28 anos, já advogado, já o deputado federal mais votado do seu estado, e, enfim, com uma consciência política e cristã inabalável, inarredável. E dentro das suas convicções, ele iria só se preciso fosse. Iria. Vocês conhecem o Nicolas. Porque a caminhada não era para atrair multidões. Ele não pensava que o sucesso seria tanto. A caminhada era para cumprir um propósito. Para mostrar que aqui no Brasil tem brasileiro que se levanta. Que não precisa usar de arma, de violência, nem de agressão, nem de ódio, como eles gostam de dizer. Eles que vivem encharcados no ódio. Se o ódio fosse explosivo, fosse um combustível, eles já teriam morrido assados, torrados, incinerados há muito tempo. Porque eles sim têm o coração cheio de ódio. Eles gostam de matar e de quem mata. Eles gostam de quem tolhe, de quem acaba com a liberdade, desde que não seja deles. Que todos os comunicadores fiquem sem fora da internet, que não exista mais internet. Isso aí eles só não fizeram porque aí já mexe com uma situação global, universal, que é de interesse comercial. Então, muitos outros, não só o Trump, mas muitos outros governos se levantariam e seriam contra. E eles sabem disso. Até porque eles mesmos precisam da liberdade da internet como o ar que eles respiram, porque eles mesmos sufocaram a imprensa livre. Então, o que nós temos através e vindo dessa imprensa, entre aspas, chamada livre? Porque ela não é livre, ela é amordaçada também. Eles estão todos vendidos, eles venderam a alma. Eles venderam o seu dom de fala, a sua inteligência. A maioria dos jornalistas do Brasil, a começar pela Globo Lixo, agora continuando pela SBT, e as próprias outras, não vou ficar citando nomes, todas são muito regiamente pagas, com dinheiro público, que, em última análise, sai de nós. Não pense que o cachaceiro vai pegar os bilhões que ele tem para gastar um centavo com vocês, brasileiros. Vocês aí, povo que faz o L. Vocês que chamam esse cretino, essa imundície, isso não é ódio, isso é constatação. Que vocês chamam de painho. Esse que diz na cara de vocês que pobre nasceu para trabalhar. Que pobre não tem que estudar. Ele disse isso há poucos dias atrás. Num discurso público aplaudidíssimo pelos pão com mortadela e pelos puxa-saco e por aqueles que são portadores de altos cargos, que é a entourage, que é a turma que anda com ele. Só assim para ele ser aplaudido. E até agora eu vi há bem pouquinhos minutos, não li toda a matéria, mas passou assim, o governador da Bahia. Não me pareceu. Eu não tenho ele, semblante dele fixado na minha mente, graças a Deus, porque é um petista maluco que governa o país onde mais se mata no Brasil.
onde mais homicídios existem. E aí ele foi para uma cidade do interior testar a sua popularidade. Ele e um assessor. Saíram andando, sozinhos os dois. Ninguém deu a mínima bola, ninguém fez um aceno, pelo menos na filmagem que eu vi, as pessoas levando, caminhando para lá, para cá, levando a sua vida normal, e ele ali à espera de aplausos, à espera de ser louvado, porque ser o governador que eles votaram. Hoje, quando a gente fala governador que o povo botou, o cachaceiro que o povo botou, tiraram da cadeia para eleger um cachaceiro, ninguém elegeu ele, ninguém. Nós ganhamos a eleição em 22. Ponto. Simples assim. E vocês sabem hoje. E agora estão mexendo na eleição de 2020 nos Estados Unidos, onde houve exatamente a mesma coisa promovida pela esquerda de lá para derrubar Trump, porque também ele teria sido reeleito. E nós sabemos que Bolsonaro foi reeleito. Nós sabemos. E eles sabem, claro, eles que fraudaram, eles que usaram dinheiro da esquerda americana, do governo americano, que na época era de esquerda, para derrubar o nosso mito, o nosso capitão, um homem, e hoje até estou com uma camiseta, ela é preta, mas tem uma bandeira do Brasil muito bonita, aqui, e embaixo uma frase imortalizada e que se cristalizou na nossa mente, graças a Deus, e foi dita por Jair Messias Bolsonaro. A nossa bandeira jamais será vermelha, jamais. A nossa bandeira é verde e amarela, e há de continuar sendo. Porque, apesar de todo o esforço, apesar de todo o sofrimento do nosso povo, tudo que a gente está passando de carência, de falta, é uma fartura, farta tudo. Vocês entendem, né? A situação que nós vivemos. Infelizmente, num país rico como o nosso, como os venezuelanos lá na Venezuela, que era o país mais rico da América, por causa do petróleo. E quando ele era bem dirigido, aquelas praias belíssimas, aquelas pessoas encantadoras, várias misses, como é? Miss Universo, várias Misses Universo de lá. E o que a gente sabe hoje? Que eles comeram até os cães e gatos, até os seus animais de estimação, para não morrer de fome, como muita gente morreu na Venezuela de fome. Milhões migraram para o Brasil, milhões para os Estados Unidos e para outros países também. Mas eu cito esses dois, Brasil e Estados Unidos, porque nós recebemos, e eles lá, os americanos também, o maior número de venezuelanos, com a diferença que para lá foram os que tinham, ainda têm dinheiro e que puderam viajar de avião e se foram. Aqui para o Brasil, só atravessar a fronteira. E eles vieram aos milhões. E talvez agora tenham uma chance, assim que o país comece a se levantar, porque o país não se levanta sozinho, tem que se levantar pelo seu povo, com o seu povo, pelo trabalho, operosidade da população desse país. E eles estão muito. Não deu ainda, porque está muito em cima. A coisa não é assim uma varinha de condão, um passe de mágica, ou um botão que se aperta. Agora deu para o traficante, né, o rei de todos os traficantes, que hoje nós sabemos que nem rei dos traficantes ele era. Quem é o rei, quem é o dono de toda essa maracutaia que envolve droga, mora no Brasil e nos desgoverna. Então, ele era um fanfarrão. Também hoje a gente sabe que a esposa, a mulher dele, que era bem mais velha que ele, mais uns 20 anos, e que já tinha levantado o Chaves, foi ela que advogou para ele, uma mulher inteligentíssima e uma psicopata, sem sombra de dúvidas, porque dizem que ela tinha imenso prazer em decretar as prisões, as torturas das prisões, e até fiscalizar, e as mortes. Então, nós estamos agora começando a vislumbrar um novo horizonte. Devemos isso ao Nicolas?
Não. Nós devemos a Deus que deu essa inspiração ao Nicolas, porque ele é impoluto, porque ele é um jovem, tem uma família já, tem profissões, ele é advogado, ele é deputado federal, por sinal, um dos mais destacados. Aliás, a bancada dos deputados federais lá em Brasília, isso nós podemos nos orgulhar, que majoritariamente é gaúcha a parte que funciona, que trabalha, que grita, que apanha e que vai presa. Nós temos outros bons deputados federais pelo Brasil, o Nicolas é um deles. Mas nós não temos, assim, muitos por estado. Por isso que até hoje as coisas estão como estão. Porque não conseguimos aprovar o que precisamos, o que queremos, nem no Senado, nem na Câmara. Mas nós estamos indo para lá. E faz parte do nosso trabalho, porque eu sou uma pessoa que trabalha o dia inteiro. Eu me comunicando, sabe como é que estão as lideranças, como é que estão as reuniões, convencendo pessoas, mostrando o lado melhor. E também, né, que é importante, acionando aquelas pessoas que eu conheço, que têm a mesma capacidade que eu, e até bem mais, para convencer os seus co-irmãos, a sua família, o meio onde ela vive, o porquê que nós precisamos nos libertar do jugo comunista. Porque não tenho a menor dúvida. Nós, chutei a base aqui, me empolgo. Não tenho a menor dúvida de que nós fazemos o bem e o mal. A nossa inconsciência, a nossa indiferença. Quando eu digo nós, é para falar do país inteiro, dos brasileiros, de todos os brasileiros. A indiferença daqueles que torciam o nariz, que eu faço política há 50 anos e tive que conviver com isso 50 anos e ainda convivo. As pessoas que dizem, não, política não, isso, não, até futebol. Política e religião não se discute. Mas por quê? Se nós respiramos política, nós somos animais políticos, nós temos uma legislação que foi feita por políticos. E, na verdade, políticos são seres humanos. E que só estão lá porque outros seres humanos quiseram assim. Então, a gente sempre tendo que lutar, bater de frente, tanto quanto hoje a gente bate de frente com a esquerda. Porque eu acho que a esquerda é pequena no Brasil. Não se iludam, nós é que somos os maiores. Nós somos a maioria. A direita, os conservadores, bolsonaristas, nós ganhamos 2 eleições seguidas. Nós temos o povo do nosso lado. E a gente viu agora. Vai um cara da esquerda para a rua, ninguém acompanha ele, ninguém vê, ninguém se encosta nele. E ele continua sozinho. Vai um menino para a estrada, no primeiro dia tinha dezenas, já no outro dia tinha centenas, e chegaram a milhares na estrada acompanhando ele. E aquele povo que foi para a estrada, que não podia acompanhar, mas que foi, de certa forma, melhorar as condições deles que estavam caminhando. Todas as profissões ajudaram. Quem fez comida, quem fez massagem, quem levou um remedinho, quem deu apoio moral, quem deu carinho, o povo por onde eles passavam. Esse povo sedento de justiça. Esse povo que não espera por outra coisa a não ser poder participar novamente, como a gente saía atrás do mito. Por que o Bolsonaro está preso? Por quê? Se ele é um homem igual a qualquer um outro. Não é um psicopata, não é um violento, não é um agressivo, mas ele tem aquela unção de Deus, aquele carisma para despertar o amor, o interesse e a convicção de que ele é o homem certo. Podia ser qualquer outro. Nós somos mais de 400 milhões de habitantes no Brasil, parece que é isso. Não, 200 são 400, mas não importa, são muitos milhões. E nós temos um que faz o que o Bolsonaro faz. Agora, temos o Nicolas, que por sorte, por juízo, por a vontade de Deus, ele é tão maravilhoso que é nosso, que é de direita, que é conservador, que é cristão. Então, isso aí, vocês têm que parar para pensar. Parem de chorar. Chegou. Parou. O tempo do chororô passou. Vocês viram. Nós temos liderança.
Nós temos o nosso líder encarcerado, torturado, humilhado, e nós sofrendo por conta disso. Mas nós temos outras pessoas que têm tanta coragem quanto ele, que têm o mesmo carisma, que tem, não sei se é o mesmo, mas tem carisma enorme e que tem o dom de encantar velhos e crianças. Aí eu vi coisas, vocês também devem ter visto, coisas espetaculares. Cenas assim de. Eu passei o dia chorando, domingo, foi domingo. Ontem já andei pela rua, mas eu fiquei todo domingo descansando, porque houve uma grande festa de direita, uma grande festa conservadora no Paleta Atlântida, onde nós fizemos o possível para demonstrar aquele que a nossa vontade de que uma pessoa seja nosso candidato. E por ele nós estávamos lá, um sol muito forte, claro, é verão, né? Na praia, enfim, mas para mim, pessoas como eu, assim, e outros que têm dificuldade de andar na areia, que se torna um deambular pesado, mas nós estávamos lá, tinha gente da mesma idade que eu, de mais que eu, e tinha crianças e tinha todo mundo. E por quê? Porque nós queremos indicar o nosso candidato ao governo do estado, que está na cabeça e no coração de todos os gaúchos, que se chama Zucco, deputado federal Zucco, de profissão Coronel Zucco. Não sei se ele vai mesmo aceitar, terá que haver a convenção, é lógico, haverão as alianças, enfim, vai ter muita gente safada sem vergonha, mas nós temos que aguardar, se aproximando dele, porque ele representa o futuro, porque ele representa o que nós precisamos, um homem forte para apoiar o Rio Grande do Sul em todos os seus setores. Desde o agronegócio, porque nós aqui do Rio Grande do Sul, eu me criei ouvindo dizer o Rio Grande é o celeiro do Brasil. E o Brasil, o celeiro do mundo. Então, a nossa contribuição sempre foi enorme para que o Rio Grande fosse o celeiro do Rio Grande, do Brasil. E de onde que vinha essa força? Eu, filha de ferroviário, meu pai não era, porque era ferroviário. Nem a minha mãe, ninguém da minha família era do agro. E até hoje não tem ninguém da família no agro. Mas eu tenho um respeito pelo agro. Simplesmente por uma coisa, eu como todos os dias. Esses cretinos, essas coisas, esses seres inomináveis, eles agem, atuam como se não comessem nunca, como se não precisassem do feijão, do arroz, da farinha, dos legumes, das frutas, do leite, dos derivados do leite. Eles agem, eles têm tanto ódio, tanta revolta contra o agro, que eu também não sei, tem pessoas do agro que são, que fizeram o L, mas a maioria não é assim. Eu já fui a feiras no passado, 2, 3, 4 anos atrás, até quando o Bolsonaro já não era mais presidente, feiras de agro, assim, com milhares de pessoas e o número triplicado por conta da presença do Bolsonaro, porque ele é um grande apoiador do agro. E o pessoal do agro sabe disso. Até uma estátua fizeram para ele, nem sei onde é que está essa estátua hoje, que eu sei, mas na época ela ficou proibida, na época que ele deixou de ser presidente. Pois bem, então eu estou falando tudo isso para que vocês respirem fundo e se lembrem que são brasileiros, que nós somos fortes, resilientes e que nós só precisamos acreditar em nós mesmos. Porque o próprio Bolsonaro disse isso tantas vezes. Em mim calou muito forte e muito profundamente, quando ele sempre disse: vocês, se dirigindo ao povo, vocês não sabem a força que tem. Porque o dia que vocês souberem a força que tem, o comunismo será varrido do Brasil. Os vagabundos, os mamadores, os artistas que se vendem. Agora a gente viu que nós temos vários artistas, não são muitos, mas temos vários que são conscientes, que não se venderam. Mas eles são, né, deixados de lado, mas já estão mais velhos, já também não estão fazendo tanta questão de trabalhar, a maioria deles já está bem na vida, graças a Deus. Então, eles sabem o que é bom para o Brasil. E nós todos, no fundo, nós todos sabemos o que é bom para o Brasil. Então, a nossa bandeira jamais será vermelha.
E nós precisamos, onde quer que a gente esteja, nós precisamos prestigiar o agro, as indústrias, as pessoas que geram emprego, o pessoal do comércio, que gera dezenas, centenas, milhares de empregos. As indústrias, essas empresas estão fugindo do Brasil, literalmente, por conta de não ter condições de crescer, de avançar e de produzir aqui. Mas assim também são milhares de empresas, milhares, nesses últimos anos. Olha só, 3 anos. Agora está fazendo 3 anos. E nós temos essas perdas, esses pedaços. Nós somos um corpo, nós somos uma entidade. E esse corpo foi se perdendo os pedaços pelo caminho. Perna, braço. Quantas inteligências migraram? Estão fora do Brasil, em todas as áreas, na área na hora da imprensa, principalmente, os jornalistas, alguns ficaram. Nós temos, graças a Deus, aqui conosco, né, o Alexandre Garcia. Mas nós temos dezenas, centenas de bons jornalistas fora do país. Gente que foi para lá jovem, está envelhecendo fora do país, seus filhos estão crescendo fora do país, porque nós somos uma ditadura cruel, sanguinária. Não dá para não vamos parar de passar o pano. Outro dia eu estava conversando aqui em Tramandaí, ali em Tramandaí, com uma senhora, e ela eu com a camiseta, como vocês sabem, né? Desde que prenderam o Bolsonaro lá no presídio, eu botei o Bolsonaro no peito, mesmo na festa lá que nós tínhamos todas outras camisetas para usar, peguei, trouxe para casa e as usarei, do Zuco principalmente, mas mesmo assim lá eu não tirei. Eu era a única pessoa que estava vestida de Bolsonaro. Todos são bolsonaristas, mas eu fiz um compromisso com meu Deus. Não importa a roupa, que bonita, vestido, eu sou vaidosa, vocês sabem disso. Todos os dias eu sou obrigada a pôr ou uma bermuda, ou uma calça comprida, ou uma saia. Saia já tem muito vento aqui, não é tão conveniente. Mas em cima, Bolsonaro, no meu peito, no meu coração. Porque eu sei que ele está no peito e no coração de vocês também. Falta coragem. Então, essa senhora, ela começou, ai, que linda essa camiseta. Ai, como eu gosto do Bolsonaro. Eu tenho pena de pensar assim, falando baixinho. E eu, não, mas nós estamos vencendo. Você não viu que ontem terminou a caminhada do Nicolas e o Brasil se levantou? Brasília se levantou, São Paulo se levantou, em Santa Catarina, outras cidades, vários lugares do Brasil, o povo se levantou para valer, menos aqui no Rio Grande do Sul. Aqui a gente sabe que a esquerda é muito forte, infelizmente. Infelizmente para o Rio Grande, infelizmente para o Brasil, infelizmente para o todo. Mas fazer o quê? Aqui, realmente, a doutrinação, ela entrou de sola. Lá, hoje, as pessoas já estão com 50 anos, as primeiras doutrinadas pela esquerda no Rio Grande do Sul. Nos outros estados eu não sei, mas aqui eu sei até pela idade dos meus filhos. Há 50 anos, mas não, quase 50, começou essa doutrinação. E agora, o que a gente está vendo? Aquela imbecil da reitora daqui, da URGS, no Rio Grande do Sul, que fala todes, e nós outras besteiras, que eu não sei quais são, mas fala essa linguagem que vocês sabem, e a ideologia de gênero, e toda essa porcaria, e a lulista, fanática. Agora nós vamos ter o melhor restaurante universitário, o RU, famoso ali na João Pessoa. Ela disse isso lá quando começou, porque agora, isso, aquilo. Acabou, dona porcaria. Acabou, dona reitora imbecil. Não sei qual era ela, parece que é ciência. Acho que eu vi em algum lugar que ela é cientista. Mas ela não tem um pingo de sensibilidade. Ela não tem noção. Porque querer fazer o que ela está fazendo é como estar num barco, não importa se é um bote ou se é um Titanic, mas fazer buraco para a água entrar. É o que ela está fazendo. Acabou com a nossa juventude. Quem entra numa das nossas universidades, hoje principalmente a estadual, a federal, aliás, sabe que perdeu o seu filho para a esquerda.
sabe disso. Sei que tem jovens em casa, que tem adolescentes e que já estão, né, desse jeito. Façam alguma coisa, orem, rezem e peçam a Deus que dê a libertação dessas criaturas. Porque eu tenho a impressão que do jeito que eles estão impregnados de podridão, só Deus nessa causa. Só Deus pode resolver e pode melhorar. Deixa eu ver. Oh, meu Deus do céu. O Gabriel deve estar se coçando. Já passei do meu tempo. Não esqueça que agora nós temos Alexandre Garcia. E fique com o nosso amor, meu, o Gabriel, né, trabalhando de noite, com esse calorão, mas a gente faz o que pode. A Dilson está voltando, está se recompondo. Se Deus quiser, as coisas mudarão para melhor. E como no Brasil, como no Rio Grande, como para todos os brasileiros. Nós também, né, Gabriel? Então chama aí o Alexandre Garcia, porque esse povo precisa de mais informação direta da fonte libada, da fonte honesta, da fonte inteligente, a fonte preciosa, que é esse grande jornalista gaúcho, graças a Deus, Alexandre Garcia. Amo vocês!
Boa tarde. Você vai assistir agora a gravação do comentário de rádio, feita ontem à noite e divulgado na manhã deste 28 de janeiro, quarta-feira, por mais de 200 emissoras de rádio. Se ainda não se inscreveu, junte-se a nós. E, ao final, lembre-se de deixar o gostei ou não gostei. Vamos, então, ao comentário. Bom dia. Uma das corrupções mais cruéis é quando se desvia dinheiro da saúde pública. Isso vai causar mortes, aumentar doenças, sofrimento. Na China, corrupto assim é condenado à morte. E é uma pena bem merecida, bem aplicada, para servir de exemplo. Aqui necessitaríamos de um bom exemplo, porque o que a gente tem dado são exemplos de impunidade. E o pior é que veio do Supremo, o último grande exemplo de impunidade, com tudo que se aliviou do Lava Jato, que tirou dinheiro principalmente de Petrobras, por exemplo, né? Que é uma empresa que pertence ao povo brasileiro. Tem uma boa parte das ações do Tesouro Nacional, portanto, dos pagadores de impostos do Brasil. E agora aparece uma pontinha de iceberg, só uma pontinha em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e outros municípios do estado. Foram feitas buscas e apreensões pela Polícia Federal, estava o Tribunal de Contas do Estado constatando, a Controladoria Geral da União, porque são verbas federais, encontrou-se muito dinheiro em casa de um dos distribuidores de medicamentos para as prefeituras, né? Dinheiro dentro de caixa de isopor, de caixa de papelão, né? Agora, no Chile se encontrou quantos milhões de dólares, foi dólar, meu Deus, 14 milhões de dólares guardados em casa de uma ministra da Suprema Corte do Chile que foi afastada em outubro. Imagina. Dinheiro em casa é confissão, não precisa mais nada. Como é que a pessoa vai guardar dinheiro em casa? É porque não acredita em banco? Não, é porque o dinheiro é ilícito. Não tem como estar esperando uma forma de lavar o dinheiro. Pois bem, envolve prefeitos. Em Mossoró envolve o prefeito e o vice-prefeito. Né? Prefeito Alisson Bezerra, com 2 L's e Y, como gostam, né? Do União Brasil. O vice-prefeito Marcos Medeiros, que era o secretário do Fundo de Saúde do município. Né? Só um exemplo de como faziam. Numa compra de R$400 mil de remédios, metade era de remédio, mas a outra metade, né, ia R$60, 60 mil para o prefeito, 70 mil para os sócios do esquema, 30 mil para os fornecedores. Né? Gente, dinheiro da saúde. Não basta uma puniçãozinha, não. Eu acho que deveria se encontrar, se não quer pena de morte, pelo menos prisão perpétua para corrupto de dinheiro que causa dor. Né? Assim como eu acho que deveriam investigar aqueles que mentiam na televisão durante a pandemia que não havia tratamento para curar a Covid. Isso é muito, muito cruel, porque provocou, não sei quanto, ninguém pode calcular. Digamos, metade das mortes foi de gente que poderia ter sido tratada, né, e curada facilmente, sem ir para o hospital. Né? Eu toda hora lembro disso. Né? Tinha lá um senador que era traumatologista, quer dizer, ele fez curso de medicina e negava que tivesse tratamento. Né? Num país em que qualquer raizinha que aparece para curar câncer dá grandes reportagens na televisão. Que vergonha. Bom, e um caso lá no Supremo,
Uma jornalista entrou no Supremo contra os autores do Vaza-Toga, Davi Ágape, Eli Vieira e Eduardo Talhaferro. Aí o Procurador-Geral da República descobriu que o Supremo não tem nada a ver com isso, que isso é na primeira instância. E aí, e Moraes concordou e mandou arquivar. Imagina se pega, derruba desses últimos casos envolvendo aí tantas figuras nacionais e tanta gente do 8 de janeiro, meu Deus do céu, vai tudo para a primeira instância, ou anula, porque estava na instância errada, não é? Aí vocês viram, né? O que a OAB de São Paulo está sugerindo. Eu acho muito importante, mas claro que o Supremo não vai aceitar, né? Pode ser professor, mas não pode ser dono de faculdade. Não pode fazer pronunciamento político. Tem que guardar reserva. Não pode fazer reunião à distância no Supremo. Não pode pegar processos que tenha qualquer ligação de amigo, de família, até terceiro grau, né? Tem que declarar todo o cachê que recebe, passagem diária de outros, né? Não pode aceitar evento em que tenha patrocínio de gente com interesse no Supremo. Não vão aceitar, não. E aí vão continuar com ausência, né, aqueles que fazem isso, de uma exigência da Constituição que é de conduta ou reputação ilibada, né? E a Constituição exige também impessoalidade, exige moralidade, né? E esse código teve o dedo de Ellen Grace e César Peluso, que foram ministros do Supremo, que revisaram tudo e que fizeram sugestões, certamente com a moralidade, a publicidade, a impessoalidade, a reputação ilibada exigidas pela Constituição. De Brasília, Alexandre Garcia.